Graça e paz, amados. Amém? Boa noite a você que chegou a este lugar. Boa noite a você que vai nos assistir. Que o Senhor, nosso Deus, nessa noite fale ao seu coração. Que você que veio aqui nessa noite, que veio para louvar, você entregue o seu melhor, faça o seu melhor. Enquanto nós adoramos ao Senhor, enquanto nós... Amém, glória a Deus, irmão. Amém. Enquanto nós adoramos ao Senhor, glorificamos o seu nome, Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa casa, né? E nos abençoa, né? Com bênçãos celestiais. Então, nessa noite é uma grande oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para glorificarmos e exaltarmos o Senhor. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Pai Santo, muito obrigado pela rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez. Queremos agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu, ó Deus, nesse dia, sair. O Senhor nos deu livramento, Senhor, daquilo que nós nem conseguimos ver. Mas o Senhor nos guardou, o Senhor nos trouxe, ó Deus, a esse lugar. E queremos, ó Deus, nessa noite apresentar o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor nessa noite. Que o nosso melhor, ó Deus, seja apresentado para Ti. Ó Deus, usa, Pai querido, a nossa vida também. Usa o ministério de louvor, Pai querido. Usa a Tua igreja, aquele que vai fazer o solo, a ministração da Tua palavra. E que nessa noite, Senhor, saiamos daqui diferente de como entramos, Senhor. Muito obrigado pela presença dos meus irmãos. Muito obrigado porque o Senhor os guardou. Muito obrigado porque o Senhor os abençoou poderosamente. Fica conosco. Receba todo o louvor e toda a adoração nessa noite. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Salmo 27. Mesmo assentado, 27 até o versículo 14. Amém? Eu vou ler os ímpares, os irmãos lerão os pares. Pode ser? Salmo 27, verso 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Versículo 2. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e que buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e saludarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e corresponde-me. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues
eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Versículo 14, todos juntos. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra lida? Glórias a Deus. Vamos adorar o Senhor. O Ministério de Louvor está com oportunidade nessa noite. A paz do Senhor, queridos irmãos. Amém. Convido aqueles que puderem se colocarem de pé. Vamos estar louvando o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só tu tens
Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Pai.
de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Glórias a Deus. Abra a tua Bíblia. Texto de Mateus capítulo 20, verso de 1 a 16. Isso, Mateus capítulo 20, verso de 1 a 16. Mesmo sentado, vou estar falando sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Quem achou, diga amém. Amém ou não amém? Mateus capítulo 20, versos de 1 a 16. Eu já vou entrar na palavra, depois a gente faz o momento da ofertória. Quebra o galho para mim, minha irmã. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você combinou comigo trabalhar por 1 denário. Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros,
e os primeiros serão os últimos. Você pode repetir isso enquanto a nossa irmã bota essa água aqui abençoada? Pode repetir esse versículo 16? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém. Deixa ela terminar aqui. Obrigado. Isso. Que maravilha. Feche teus olhos, vamos orar? Eu vou deixar o ofertório para o final e um momento também de oração no final também. Eu quero orar em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Que o Senhor use, ó Deus, a nossa vida, que diminuamos, que teu Espírito Santo tome poderosamente minha mente, meus pensamentos, minhas ações, tudo que for falar, seja direcionado pelo Senhor. Use, ó Deus, a nossa vida nessa noite, que diminuamos, que teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar poderosamente aos nossos corações. Nessa noite nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém. Se formos olhar para a questão dessa parábola e comparar com os dias de hoje, você precisa pensar comigo na seguinte cena. Os donos das vinhas, os donos das searas, eles iam às praças procurar trabalhadores. Hoje é diferente. Hoje os trabalhadores vão à procura dos trabalhos. Mas é interessante porque Jesus pega algo que acontecia naquele momento, naquela época, e traz uma parábola, traz uma verdade. E ali, quando eles ficavam nas praças, os donos das searas, os donos das vinhas, eles vinham e chamavam. E tinha um contrato muito claro, de um dia de salário. Você trabalhava um dia, não tinha aquele negócio de você voltar no dia seguinte. Você trabalhava, você se empenhava e você levava 1 denário para casa. Esse é o valor de um dia do trabalhador naquele momento. Hoje a gente tem valores diferentes. Mas quando você olha para isso, a Bíblia vai dizer que os donos dessas terras, o dono da terra, sai para procurar e vai nas praças. E aí tem os certos horários que ele vai. 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde e 5 horas da tarde. Acontece que há uns que vão ser chamados, eu vou entrar nesse mérito mais à frente, vão ser chamados logo de manhã. Outros vão ser chamados 5 horas da tarde. No meu e no teu pensamento, nós pensamos da seguinte forma, como eles pensaram. Quem trabalha mais, ganha mais. Quem trabalha menos, ganha menos. Isso é fato. Pela lei da CLT, você jamais poderia fazer isso. Pagar diferente. Pelo CLT, pela consolidação das leis trabalhistas, jamais você pode, naquela mesma atividade, pagar menos para um, pagar o mesmo preço para um, sendo que um trabalha mais e outro trabalha menos, você não pode pagar igual. Você tem que pagar diferente. Mas quando você olha para esse texto e vê o senhor dessa vinha, o dono dessa vinha, procurando, você precisa pensar também no contexto dela. Por que Jesus conta essa parábola? E a parábola é contada justamente para ensinar uma verdade espiritual. E eu costumo dizer e pensar que Jesus estava preocupado em alcançar a sua igreja. Por isso que ele contava para os seus discípulos. Quando ele contava, por exemplo, há um texto bíblico que fala que ele conta justamente para que as pessoas que não são espirituais não entendam. Mas as espirituais, elas precisam entender. Ou seja, eu e você precisamos entender o significado daquilo que ele coloca nessa parábola.
E, na verdade, o significado é um significado não humano. É um significado totalmente espiritual. Por isso que eu entendo que ele ministra aos espirituais para que os espirituais entendam. Ministra para a sua igreja, para que a sua igreja entenda. E essa parábola, ela é antecedida por um fato muito claro que acontece no capítulo anterior. No capítulo anterior, no capítulo 19, verso 27 a verso 30, Pedro, então, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Jesus se utiliza de um momento e ministra uma palavra aos seus discípulos, deixando bem claro: porém uma coisa, Pedro, porém uma coisa de igreja, uma coisa é certa: todos que deixarem pai e mãe, todos que me seguirem, todos que abandonarem este mundo para me seguir, será recompensado, ganhará 100 vezes mais e terá uma vida eterna. Aí ele diz assim, porém, no último versículo, versículo 30, do capítulo 19, diz assim: porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Quando nós falamos desse texto, e aqui eu já entro no texto, Jesus não está falando de mérito humano. Jesus está falando da graça. Porque se é mérito humano, aqueles que trabalham ganham. Aqueles que se esforçam têm recompensa. Mas se é pela graça, aquele que não fez nada também tem direito. Se é pela graça, aquele que não colocou a mão para fazer desde cedo também tem direito. Então, o foco de Jesus, na verdade, não é mostrar o mérito humano. Não importa se você trabalhou 30, 40, 50, 60 anos dentro da igreja. O que importa é que a graça é para todos. Não importa quantas obras você fez, se você levantou um monumento, se você levantou ou ergueu uma igreja, se você levantou ou batizou ou casou 300 pessoas. Eu adoro casar pessoas, eu gosto de fazer esse momento do casamento, me amarro. Outra coisa que eu gosto no ministério pastoral é apresentar crianças. Eu acho que é muito importante, acho que é uma das coisas mais lindas que eu posso fazer no ministério, é casar alguém e dizer para ele assim: vou ter muita alegria, daqui a 50 anos você me chamar para eu fazer sua boda de ouro, eu velhinho, vou ficar muito feliz, cumprir meu ministério. E aí as crianças, quando começam o primeiro passo, o pai apresenta, eu gosto muito. Mas independe de quantas pessoas eu apresentei ao Senhor, independe de quantos casamentos eu fiz. Porque não é o que a gente faz, é a graça. Não é o que eu fiz, porque o mérito não é meu. O que Jesus está enfatizando nesse tempo é que o mérito não é nosso, é tudo pela graça. Aí no versículo 1 ele diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Primeiro destaque que precisamos fazer: há um dono da vinha. Esse dono da casa, dono da vinha, é o próprio Deus. A vinha simboliza o reino dos céus. Tudo que fazemos
para o Senhor. E a ida do dono ao encontro dos trabalhadores mostra a iniciativa e o interesse do dono por você. Mostra o interesse do dono pelos trabalhadores. E mostra também o interesse do dono de recompensar os trabalhadores. Mostra o interesse do dono em trazer esses trabalhadores para a sua seara. É por isso que Jesus fala assim: rogai ao Senhor para que envie obreiros para a sua seara, porque poucos são os ceifeiros. Poucos estão querendo aceitar o convite de servir na vinha. Poucos estão querendo fazer parte. E às vezes a gente olha para esse texto e a gente precisa perceber: o dono da casa representa o Deus, a vinha representa o reino dos céus, e a ida do dono ao encontro dos trabalhadores é um interesse que ele tem pelos trabalhadores. É um interesse que ele pega e dá atenção aos trabalhadores. É um interesse que ele percebe que os trabalhadores podem trabalhar no reino, podem trabalhar no reino dos céus. No versículo 2, diz que ele combina. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. O denário era 1 dia de salário do trabalhador. O dono não deixou de combinar. O dono da vinha não deixou de combinar com nenhum dos trabalhadores. Você pode pensar comigo uma coisa? Nós não estamos aqui em vão. Fazer parte desse reino dos céus, fazer parte dessa vinha do Senhor, não será em vão. Ele combinou alguma coisa conosco. O que ele combinou com a gente? Primeira coisa, o que ele não combinou comigo e não combinou com você? Vamos pensar comigo? Ele não combinou comigo me dar carro zero. Ele não combinou comigo, por exemplo, eu sendo trabalhador dessa vinha, ele não combinou comigo uma casa nova na praia. Ele não me combinou comigo eu ganhar 100 vezes mais dinheiro aqui, nesse mundo. Ele não combinou comigo, por exemplo, que eu não passaria por dificuldades. Ele não combinou isso comigo. O que ele combinou comigo? Uma recompensa. Fazer parte da vinha do Senhor me traz uma recompensa, que naquele contexto era o denário. No final do dia, no final da batalha, no final do trabalho, eu tenho uma recompensa a receber. Os trabalhadores tinham aqui 1 denário. Nós temos algo que o Senhor está separando para nós. A salvação está garantida, porque foi o que Ele combinou conosco, Ele não vai abrir mão. A palavra do Senhor diz que Ele vela em cumprir a sua palavra. Ele ficou muito satisfeito quando Ele fez esse acordo com a gente. Olha, quem seguir, quem largar sua mãe, largar seu pai, terá 100 vezes mais. E Ele diz, olha, herdará a vida eterna. Então tem uma coisa nos esperando. Tem algo nos esperando. O problema é quando nós procuramos algo que o Senhor não nos deu. Quando esse dono da vinha nos coloca na sua vinha, nós trabalhamos para Ele, nós vivemos para Ele, frutificamos para Ele, damos o fruto para Ele, mas a gente quer procurar outras coisas que Ele não nos prometeu. E aí eu disse para você que o que Ele não me prometeu foi carro zero, Ele não me prometeu uma vida tranquila. Ao contrário, Ele chegou para mim, para você, disse assim: no mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo. Felizes são vocês se injuriarem vocês. Felizes são vocês se perseguirem vocês.
O Tiago vai dizer assim: tem por motivo de muita alegria eu ser perseguido por causa de Jesus. O que ele nos prometeu não foi vida fácil, mas uma coisa ele combinou conosco: um pagamento, uma vida eterna. Romanos capítulo 4, verso de 4 a 5 diz: ora, quem trabalha, o salário... Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Mas com quem não trabalha, porém, crer naquele que justifica o ímpio, e a sua fé lhe é atribuído como justiça. A salvação não é pagamento por obras, mas é um presente da graça de Deus. Ele combinou conosco, mas não é pelo que nós fazemos, é pela sua graça. E graça nós já sabemos e dizemos e falamos muito claro. A graça é o favor imerecido. Mas o que é isso? Significa dizer que você e eu, ainda que façamos alguma coisa para Deus, nós nunca vamos merecer o que Ele tem feito, o que Ele fez por nós, o que Ele tem feito por nós. E no versículo 2 diz que Ele tem um combinado com os trabalhadores. A salvação. Ele tem algo separado para nós que não é por causa do que eu faço. É por causa da sua graça. Você só entra aqui por causa da graça dele. Você só vai entrar nos céus por causa da graça dele. Se formos olhar os méritos nossos, será que teríamos méritos em salvação? Será que teríamos méritos em receber essa vida eterna? Será que conseguiríamos pagar o preço e limpar o nosso pecado de tudo aquilo, nossa vida de todo o pecado que temos, que cometemos no passado, que cometeremos hoje, que cometeremos amanhã? Não, nós não conseguiríamos. Verdadeiramente nós não conseguiríamos pagar. A Bíblia diz que Ele pagou um preço e outorgou a salvação a cada um de nós. Esse foi o combinado. O que eu quero dizer com isso? Nós temos mais do que o suficiente para trabalhar na vinha. Não sei se você entende isso. Seria motivo para você todo dia trabalhar sem murmurar. Que só o que ele fez da seguinte posição: se tornou maldito no madeiro. Estava lá escrito. É um maldito. Ele foi alvo da ira de Deus, no meu e no teu lugar. Alvo. Sabe o que é alvo da ira de Deus? Deus estava voltado para ele, por causa de você, por causa de mim. Estava pesando sobre ele o teu pecado. E aí você pensa, quando ele faz isso por mim, quando ele paga esse preço por mim, é considerado um maldito no madeiro, é considerado cospe na sua cara, ele é açoitado, ele é crucificado no meu e no teu lugar. A Bíblia me mostra que esse preço ele foi pago, e por causa disso que ele pagou, nós temos direito à salvação. E nós não tínhamos condições alguma de pagar isso. Nós não tínhamos condições alguma porque existia verdadeiramente uma dívida aí contra nós. Você foi gerado em pecado. Em pecado você está, a sua condição é pecaminosa. A Bíblia diz que ele se manifestou e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que anulou a minha dívida, anulou a tua dívida, e nós não conseguiremos pagar. O combinado dele, ele conquistou na cruz
me dando vida e me dando salvação. No versículo 4, diz que ele sai, por volta das 9 horas da manhã, viu outros que estavam desocupados na praça e disse-lhes: vão vocês também para a vinha, e lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Quando diz aqui, por volta das 9 horas da manhã, ele procura trabalhadores. Ele vai ao encontro de trabalhadores. Então são 5 períodos: 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde e 5 horas da tarde. 4 períodos. Não é isso? 4 períodos. 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde e 5 horas da tarde. Se você for pegar e pensar em épocas do povo de Deus, você pode pensar comigo e dividir da seguinte forma: ele foi lá, procurou, encontrou os profetas. Ele foi lá, procurou, encontrou os discípulos. Ele foi lá, procurou, encontrou a igreja do primeiro século. Ele foi lá e procurou, encontrou um povo igual a mim, igual a você. Se nós formos olhar e comparar com as eras da igreja, com as eras do povo de Deus, posso dizer que ele separou os profetas, posso dizer que ele separou os discípulos, posso dizer que ele separou a igreja do primeiro século, posso dizer que ele separou a mim e a você. Então, pode ser que eu possa pensar com você que eu sou os últimos. Nós somos os últimos a entrar nesse reino. Mas aqui ele está falando de um dia. De um dia do trabalhador, de um dia que ele procura, no mesmo dia. Então podemos pensar da seguinte forma: teve pessoas antes de nós, teve pessoas conosco, e tem pessoas novas que vão chegar. Quando nós olhamos para esse texto, o grande questionamento foi justamente aqueles que estavam chegando. E aí, o que foi chamado 9 horas, trabalhou. Você pode pensar comigo, os profetas trabalharam ou não trabalharam? A igreja do primeiro século trabalhou ou não trabalhou? Você trabalhou ou não trabalhou? Aí chega um camarada que, na cruz do Calvário, do lado da cruz do Calvário, do lado da cruz de Cristo, chega para Jesus e fala assim: lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E aí ele vai para o mesmo lugar que você. Você que meteu bronca, você que, olha, virou, plantou bananeira, pintou igreja, você fez tudo. Chega um cara aqui, a Bíblia diz que ele vai para o mesmo lugar que você. E aí o julgamento chega. Mas como pode? Eu trabalhei, eu ralei muito, eu fiz muito. O que é isso? Isso aqui acontece no campo humano. Lá no meu trabalho, às vezes, eu sou injustiçado. A gente é injustiçado. O cara não faz nada, não trabalha nada. E quem é que ganha recompensa? O cara que não trabalha, não faz nada. Você que é certinho, que faz, que chega no horário, que paga, o patrão nem olha para você. Ele não te dá nem a mínima. Não é assim que acontece? Geralmente é assim. O cara que chega com atestado, com a desculpinha aqui, a desculpinha ali, o patrão ainda libera ele mais cedo, o patrão ainda chama ele para tomar um refrigerante, o patrão ainda leva ele na sala para experimentar o ar-condicionado. Você que está lá, ó, o patrão não está nem olhando. Mas o problema é que aqui não é empresa. Aqui não é humano. Aqui se chama reino dos céus. O reino dos céus é diferente. Quem chega por último é o primeiro. O Rubinho ia se dar bem. O Rubem Barrichello ia se dar bem. Ele chegava por último. Era o primeiro.
Só os antigos aí que entenderam isso. Só os antigos. O dia que eu comecei a namorar a Sheila foi a primeira estreia do Rubens Barrichello na Ferrari. Acho que ele não vai assistir esse vídeo, não. Se ele assistir, ele vai até rir também. Mas foi o dia que eu comecei a namorar a Sheila, foi quando ele estreou na Ferrari. Faltei o serviço no quartel, falei, eu tenho que buscar minha benção. E aí comecei a namorar a Sheila. Depois quase fui preso, mas Deus ainda teve misericórdia. Mas vamos voltar para o texto. Isso aqui não é humano. Isso aqui é reino dos céus. E quando o administrador recebe a ordem do dono da casa para pagar a dívida deles, é interessante que ele faz diferente. Chama os últimos. Então, você que chegou 5 horas da tarde, na obra da igreja, se converteu 5 horas da tarde, aceitou Jesus 5 horas da tarde, depois dos seus 70, depois dos seus 80 anos, depois dos seus 50 anos, chama estes primeiro. E estes aqui você começa a pagar. E, dá ele o quê? 1 denário. Dá o que lhe é devido. O dono da casa, o dono da vinha, que é o tipificando aqui, simbolizando Deus, não errou com ninguém. Tinha algo que ele tinha para dar para aqueles trabalhadores. Era 1 denário. Ele não errou com ninguém. Todo mundo sabia que o dia de um trabalhador, o trabalho de um dia, era 1 denário. E quando ele chega ali, ele começa. Aqui aconteceu algo que não pode acontecer no reino espiritual, isso pode acontecer no reino material. Nem no reino material pode acontecer, que é o meu pensamento. Mas no reino material é comum você questionar, por exemplo, e dizer assim, como é que pode alguém ganhar mais do que eu trabalhando a mesma coisa? Como é que pode alguém ganhar o mesmo que eu trabalhando menos do que eu? Como é que pode alguém chegar aqui e ter os mesmos direitos que eu? Quando você pensa comigo nessa parte aqui, no mundo material, no dia a dia do seu trabalho, naquilo que você coloca a mão para fazer dentro da sua empresa, você pode murmurar, você pode questionar. É até viável. Agora, quando diz que as pessoas aqui murmuram, reclamando, como é que pode esses que chegaram depois ter os mesmos direitos que nós? No reino espiritual, no reino de Deus, se torna murmuração contra Deus. E o que é uma murmuração contra Deus? Ação deliberada contra a atitude, contra a ação, contra a santidade de Deus. No reino material, você tem o seu questionamento, mas no reino espiritual, meu irmão, é o Senhor quem sabe o que faz. Certo? É por isso que Isaías, eu estava com esse texto na cabeça, está aqui em cima, capítulo 55, verso de 8 a 9, diz assim, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos, meus caminhos não são os caminhos de vocês, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. No reino de Deus é diferente, o pensamento de Deus é maior. A santidade de Deus é além. A atitude de Deus, o reino de Deus é dele,
e Ele sabe o que faz. É por isso que eu posso pensar com você que murmurar no mundo físico é uma coisa natural, normal, nossa do ser humano. Mas murmurar contra a atitude de Deus, eu penso que é uma ação deliberada que contraria aquilo que Deus quer. O que eu quero dizer com isso para a gente começar a pensar no final da mensagem? Se é que eu posso já ir para o final. É que nós temos que entender que o reino de Deus é diferente do reino humano. E que os céus não é pelas obras, é pela graça. O reino dos céus não é por obras. Quando nós olhamos aqui, e eu quero pensar contigo, versículo 11 e 12 diz assim: mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono da casa. Cara de pau, né? Ali no campo humano, como é que eu posso ganhar o mesmo se eu trabalhei a mesma coisa, ou melhor, eu trabalhei mais do que ele? Campo humano. Mas o que Jesus está mostrando é, o dono da casa é o próprio Deus. Aí eles disseram da seguinte forma, olha como é que eles disseram. Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor igualou-o a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas aí vem o Espírito que revela uma queixa interna. A queixa revela um espírito de merecimento, inveja. Merecimento. Poxa, eu não posso receber menos do que o outro. Eu não posso receber a mesma coisa tendo trabalhado mais. Mas aí o dono da vinha, o dono da casa respondeu, olha só que coisa interessante. Meu amigo, não estou sendo injusto com você. O que o dono da casa disse? Qual foi o trato que nós fizemos? Qual foi o trato que nós fizemos? Que você ganharia quanto? 1 denário. Qual foi o trato que Deus fez conosco? Salvação eterna. Aí o cara que vai, você não combinou comigo 1 denário? Pegue o que é seu e vá embora. Eu quero dar este último o mesmo que dê a você. Por acaso não é lícito fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Dono da casa. O dono da vinha. É que está fazendo. Não é o trabalhador, é o dono da casa. O reino dos céus é de Deus. Ele dá como Ele quer a todos nós. Só que tem uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Não dá para a gente ficar feliz estando dentro do reino dos céus também? E tendo a recompensa que Ele já deu para nós também, ficar feliz? Por que murmurar? Por que reclamar nesse caso aqui? Por que reclamar do outro? Por que reclamar do que o outro tem? Se eu também tenho. Eu tenho o melhor. Eu estou no reino, cara. Eu sou trabalhador da vinha. Eu estou na casa do dono, trabalhando. Isso já é mais que suficiente. Eu não preciso ficar olhando para o outro e ficar vendo o que o outro tem. O Deus que me botou na casa também me deu. E eu saí dali, olha, se eu trabalhei 5 horas, 10 horas, se eu trabalhei o dia inteiro, eu não estou fazendo parte da casa? Eu não estou fazendo parte da vinha? Eu não tomei parte da recompensa? Ele não me deu também a vida eterna? Quando chegar aquele grande dia, para onde que eu vou? Você vai também. É tudo igual. Sabe o que Jesus está fazendo aqui, irmão? Que ele fala assim, não é nada pelo que você faz. É pela minha graça. E pela minha graça vocês são todos iguais.
ele não quer dizer justamente da seguinte forma. O que ele está dizendo, olha, você se tornou um trabalhador da vinha porque você está na casa. Você só é trabalhador da vinha porque você entrou na casa. E você está com o Senhor. Então, se você está com o Senhor, você já está no lugar que Deus quer que você esteja. E aqueles que estão lá é que vão receber a recompensa. Está de bom tamanho a recompensa que Ele nos dá? O que nós temos é mais que suficiente. Quando ele está dizendo aqui, ele está falando justamente de um cara, de um povo, que estava reclamando, poxa, eu trabalhei mais cedo, eu acordei mais cedo, eu ralei mais, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu acordei 5 horas da manhã, fui para a praça, esperei o senhor me achou lá 9 horas da manhã, mais ou menos 9h10 eu já estava aqui trabalhando, ralando, pegando o sol rachando a minha cabeça, tipo aquele sol do Rio de Janeiro mesmo, rachando a minha cabeça aqui, ralando. E aí, o grande problema desse irmão, dessa pessoa que está ali, é achar que é por causa de quantas enxadadas ele deu debaixo do sol que ele é merecedor de alguma coisa. Ainda que eu faça tudo, ainda que eu seja o melhor pastor, ainda que eu faça o que eu puder fazer nessa igreja, não serei merecedor de entrar no reino dos céus se não for o Senhor a me dar o reino dos céus, se não for o Senhor a me convidar a entrar no reino dos céus, se não for o Senhor a me dar a recompensa dos céus. Por isso que ele diz em Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça vocês são salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Olha, está aí. Não é o que nós fazemos, é o que somos e que fomos transformados. Não é a quantidade, é a qualidade daquilo que oferecemos ao Senhor. Não é o que fizemos, é se estamos na casa, tá bom, irmão? Estamos na casa é um privilégio. Estar na casa do dono da vinha, estar ali com ele já é um privilégio. Então, não pode haver murmuração, não pode haver reclamação, não posso olhar para o lado. Isso aqui aplica-se. As pessoas às vezes olham assim, poxa, por que eu não faço? Os pastores, né? Por que eu não sou igual esse pastor que está na mídia? Por que eu não sou esse cara que canta tão bem assim na mídia? Por que Deus não fez isso? Por que eu não cheguei a esse ponto que esse daí chegou? Tem uns caras que dá inveja mesmo, dá não? É uns caras que dá nó. Cara, eu fico olhando, cara, prega que é uma maravilha, eu fico assim, Deus, eu tenho que chegar aí. Eu tenho que chegar nisso aí. Não quer dizer que eu não vou estudar, não quer dizer que eu não vou me preparar. Não, tem um cara que canta lá, que você canta, quando canta, meu irmão, a unção desce, né? O Espírito Santo é derramado e você fica olhando assim, cara, quem dera se eu fosse cantar isso aí, né? Quem dera chegasse aí. Mas aí você vai começar a pensar comigo, Deus já não te botou, você já não faz parte, Ele já não te deu. Eu não estou dizendo que você não tem que aperfeiçoar o dom que Deus te deu, não. Você tem que aperfeiçoar o dom, sim. Mas eu não tenho que olhar para a pessoa e dizer assim, poxa, por que ele tem e eu não tenho? O Deus já me deu tudo. Eu tenho mais que o suficiente. Eu tenho mais do que o suficiente. E a recompensa vai ser a mesma. Independente do que fizermos, Ele vai nos dar a salvação. A salvação foi dada por Ele. E aí o Senhor, dono da casa, disse assim, eu quero dar este último. Talvez seja eu, talvez seja você. Talvez seja eu o último, talvez seja você o último, que chegou no apagar das luzes, que está agora trabalhando para o Senhor, está fazendo para o Senhor. Eu quero dar o que eu estou dando aos outros. Ele pode fazer isso, sabe por quê? Porque Ele é o dono da casa. Ele é o dono do reino dos céus. E é Ele quem dá, e não é por mérito, é por graça. Sabe por que você está aqui hoje? Por graça. Por graça. Sabe por que eu cheguei aqui hoje? Por graça. Que eu tenho certeza
Talvez vocês não. Tenho certeza que em algum momento da vida de vocês, você já pensou em nem vir à igreja. Eu não estou mentindo, não. Isso já aconteceu comigo. E aí você vem por causa da graça dele. Ele aceita teu louvor por causa da graça dele. Que nem digno de chegarmos na sua presença nós somos. Quando eu olho para esse texto, ele diz assim: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, mas todos estão no reino dos céus. Últimos ou primeiros, no reino dos céus. O princípio do reino é inverso ao do mundo. O mundo diz que os primeiros são os primeiros. No reino do céu, diz que os últimos serão os primeiros. Quando nós olhamos para esse texto do versículo 16, Deus exalta os humildes e resiste aos soberbos. Se contente com o que você tem e se alegre por estar no reino. Eu quero aplicar esse texto dizendo, para encerrar, para a gente cantar um louvor, fazer um momento ofertório e um momento de oração. A graça de Deus é soberana. Ele não trata com base no mérito, mas com base na sua bondade. Nós somos alvos dessa graça e ela é soberana. Queira você aceitar ou não, vai ser assim o reino dos céus. Não devemos invejar a graça de Deus na vida dos outros. Devemos nos alegrar com a bondade que Ele já nos deu. Uma bondade divina. Que alegria. Talvez eu nunca seja um pastor da mídia, mas eu serei muito grato ao Senhor, porque Ele já fez muito por mim. A recompensa no reino de Deus não é sobre o tempo de serviço, mas sobre a fidelidade ao chamado. Todos aqueles que estavam na casa do dono da vinha, atenderam ao chamado. Foram lá, o dono foi lá na praça, vem. Eles entraram e foram trabalhar na vinha. Não é, a recompensa no reino de Deus não é sobre o tempo de serviço, mas sobre a fidelidade ao chamado. Deus pode chamar alguém no início ou fim da vida, e a salvação é igualmente concedida a cada um de nós. Aleluia. O ladrão da cruz, eu vou encontrar esse cara lá, meu irmão. Falar assim, trabalhei 50 anos na igreja. Tu está no mesmo lugar que eu. Né? E ainda eu posso dizer para você, ainda quem vai sentar do lado do Senhor Jesus vai ser Ele. Senhor, lembra-te de mim? Lembrou, Senhor? Eu lembro de você. Você é o cara da cruz, que a Bíblia diz que se você sabe o nome dele, você me diz. Vou procurar lá. Você conhece esse nome? Mas a recompensa vai ser a mesma. O mesmo lugar. O cara que não desceu da cruz, não foi evangelizar, não pregou em lugar nenhum, não bateu um prego na igreja, não fez nada na igreja, mas está lá no reino dos céus, eu vou estar lá também. Aplicando esse texto. Irmãos, evite um espírito de merecimento. Tudo que recebemos de Deus é pela graça e não porque merecemos. Evite, eu mereço isso. O que nós merecemos, irmão? Vou dizer para você a morte. Mas Ele nos livrou da morte. O que nós merecemos é condenação eterna. Mas Ele nos livrou da condenação eterna. Não pense, não tenha esse espírito de merecimento. Eu mereço, eu mereço. Quem merece? Quando nós olhamos esse texto aqui, nós podemos ver. A graça de Deus é soberana. Não podemos invejar o que os outros têm. A recompensa no reino de Deus não é sobre tempo de serviço, mas é sobre fidelidade ao chamado. E precisamos evitar um espírito de merecimento. Nós estamos aqui por causa dele, para a glória dele, mas não merecemos nem o ar que nós respiramos. Porque ele fez tudo por nós. O que eu posso dizer para você nessa noite, quando Jesus ministra esse texto, está falando para mim e para você, todos são importantes. Primeiro ou último,
o importante é estar no reino dos céus. Primeiro ou último, o importante é servir ao Senhor, dono dessa vida. Primeiro ou último, o que você fez, o que você não fez. Ou se você fez muito ou se você fez pouco. O importante é que você um dia vai estar comigo, nós juntos lá, no mesmo lugar, nos céus, para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe. Que Deus trabalhe no teu coração essa palavra. Que não haja nenhuma dúvida do Espírito Santo na tua vida. Que a gente venha olhar para esse texto verdadeiramente e ver que tudo é por causa dessa graça. Amém? Eu quero cantar um hino 310. Felicidade no serviço. 410? Felicidade no serviço. 411. 410. Então, estava certo. Então, vamos cantar? 310, né? Eu falei 310. Nós vamos cantar e dizer para o Senhor assim: no serviço do meu rei eu sou feliz. Tenho tudo. Tem tudo. Ele deu para um ele fez apóstolo, outro ele fez pastores, outro ele deu dom, um canta, o outro prega, o outro ministra, né? Mas estamos no mesmo reino. Fazemos parte do mesmo reino. Então nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos verdadeiramente fazer parte desse reino e nos alegrar porque estamos juntos nesse reino. Vamos ficar em pé enquanto você adora o Senhor. Nessa noite você também oferte e dizime, entregue seu dízimo na casa do Senhor, para a glória de Deus Pai. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria, sem sorrir, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade,
Vamos orar? Se é alguém nessa noite que queira uma oração, nesse momento, alguém? Então pode falar, minha irmã. Que maravilha, Mauro. É Mauro ou Mauro? Mauro. É. Então é Mauro, eu sei. É. Vamos agradecer ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Alguém que quer... Vamos orar pela Tamires, né? Ainda está lá ainda, né? Então, em nome de Jesus vai sair. Espero que antes de eu chegar lá, ela saia. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Então, vamos orar. Alguém que queira oração? Não há? Então, a gente vai estar orando. Tá bom? Pode sim, meu irmão. Sim. Vamos orar, vamos orar. Precisamos orar pelo nosso Brasil, sim, muito, não é pouco não. Pai Santo, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela vinda dos teus filhos a este lugar. Queremos lhe agradecer, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, agradecendo ao Senhor, Deus, pelas vitórias que tivemos, ó Pai, como é o caso, ó Deus, da vida do nosso irmão Mauro, ó Pai, ó Deus, que já está melhor, muito obrigado. Que o Senhor entre com providência, ó Deus, nessa medicação, ó Deus, que ele seja totalmente curado para a tua honra e tua glória, que ele lembre que há um Deus nos céus, Pai, que, ó Deus, que se relaciona com ele, que o ama e que está interessado, ó Deus, na vida dele. Pai Santo, também quero entregar a vida de Tamires em tuas mãos. Ó Deus, muito obrigado pelas vitórias que ela está tendo ali naquele hospital. Senhor, em nome de Jesus, marca o dia da alta, Senhor. Ó Pai querido, que ela se recupere para a tua honra e tua glória. Eu já entrego a vida dela em tuas mãos, entrego essa semente que ela tem, ó Deus, no seu coração. Eu sei que vai brotar, eu sei que vai falar alto, Senhor, na vida dela, em que o Senhor venha abençoá-la poderosamente. Deus querido, que ela venha estar, ó Deus, de alto o mais breve possível. Pai, mas agora nesse momento também entregamos, ó Pai, o nosso Brasil em tuas mãos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Senhor, como as coisas estão caras, Senhor. Ó Deus, como está ficando difícil, Senhor. Ó Deus, para o trabalhador, ó Deus, para a pessoa de bem. Pai querido, tenha misericórdia, Senhor. Ó Deus, como o Senhor fez, ó Deus, na época, ó Deus, da Babilônia, o Senhor derrubou a Babilônia. Ó Deus, tira essa Babilônia, ó Deus, muda a história desse país. Pai, nós queremos ver mudanças, ó Deus, na área da educação. Senhor, a gente não aguenta mais, Pai. Entra ano, sai ano, a educação continua a mesma coisa. Entra ano, sai ano, a saúde continua a mesma coisa. A segurança pública, a mesma coisa. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia desse país e entra com providência, Pai querido. Muda as autoridades, se for assim necessário, Pai querido, porque toda autoridade é constituída pelo Senhor, estão debaixo das suas asas, debaixo das suas mãos, debaixo do seu governo, e precisam obedecer ao Senhor. Então toma em tuas mãos, toma, ó Deus, o poder judiciário, toma o poder legislativo, o poder executivo, ó Deus, de cada área, ó Deus, do nosso Brasil, dos nossos estados. Tenha misericórdia de nós, livra esse país do caos, ó Pai, e traz renovo, ó Deus. Agora usa a tua igreja nesse lugar, usa a tua igreja no Guarani, abençoe a vida dos meus irmãos, ó Pai querido, muito obrigado, porque nós estamos aqui por causa da tua graça, por causa do teu favor imerecido por nós. Se temos, ó Deus, uma igreja para cultuar, se temos, ó Deus, um ministério para dar conta, a tua graça foi muito maravilhosa conosco, e o Senhor nos alcançou, nos chamou para o reino dos céus. Como é bom fazer parte do reino dos céus. Que esse hino que nós cantamos, no serviço do meu rei, sou feliz, seja verdade em nossa vida, Senhor, porque, Pai, nós estamos aqui no melhor lugar, Senhor. Nós estamos com aquele que é poderoso, aquele que é maior do que o que está lá fora, e o Senhor nos dá tudo, Pai. Nós
vemos verdadeiramente se cumprindo na nossa vida o que diz o salmista: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, e nada nós sentimos falta. O Senhor tem nos acrescentado. Então o Senhor nos torna da alegria da salvação, nos torna a voltar, ó Deus, ao primeiro amor, nos traz, ó Deus, de volta ao primeiro amor, Pai querido, para que a gente, ó Deus, permaneça, para que a gente continue avançando na sua obra. Pai Santo, leve o teu povo debaixo das tuas mãos, abençoe, nos dê, ó Deus, ainda um restinho de noite, ó Deus, abençoado, abençoe o culto de amanhã, toma o culto no lar, ó Pai, que estaremos ministrando ao Senhor. Toma, ó Deus, o curso de música que vai começar. Toma, ó Deus, a escola bíblica dominical, a consagração nos sábados. Senhor, usa a nossa vida, ser conosco, ser, ó Deus, com a tua igreja, e abençoe poderosamente. Leve-nos em paz, ó Deus, debaixo das tuas mãos, e fica conosco poderosamente, nós te pedimos em teu nome, em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, me dá 2 minutinhos. Quero só te dar alguns anúncios. Irmãos, domingo nós só teremos Pode deixar, depois encerra. Domingo nós só teremos a EBD, ok? À noite nós não teremos o culto. Por quê? Tenho percebido que tem alguns irmãos que vão estar viajando, outros vão estar em curso, né? E também tem essa bagunça que vai ter no meio da rua aí. Então eu já tinha ouvido alguns irmãos da liderança, pastor, o que o senhor acha, né? Melhor? Então a gente, na multidão de conselhos, a sabedoria, eu falei, então, não vejo dificuldade, tá bom? A ceia que iríamos ministrar agora nesse domingo, ministraremos domingo que vem, tá ok? Então nós teremos somente a escola bíblica dominical e o culto da manhã. Vou mandar isso no WhatsApp, mas vocês que estão aqui já estão sabendo de primeira mão. Amanhã nós teremos o culto lá na casa da irmã Maria Lúcia. Então gostaria muito de te convidar, mas se você puder levar algum conhecido, né, para o culto no lar lá, falei com a irmã Maria Lúcia, tenho falado com os irmãos, pode levar. E você que quer abrir a sua casa para a gente fazer um culto no lar na sua casa, vai ser uma alegria muito grande. Numa quinta-feira dessa daí, pastor, eu quero fazer o culto no lar. Então a gente está trabalhando com culto no lar. Amanhã já tem um grupo indo para o Casa de Paz. Nós iremos, em nome de Jesus, abrir outras casas de paz. Culto no lar na quinta-feira, pequeno grupo multiplicador, e a gente vai avançando aí no evangelismo da nossa igreja, tá bom? Então, te convido esta manhã. Sábado, nós temos consagração. A consagração agora é uma vez ao mês. Por que uma vez ao mês? Porque dá para você se programar e estar aqui na consagração. É 1 hora só de consagração no sábado, irmão. Venha estar orando. Eu tenho certeza que Deus pode ministrar, tem ministrado aos corações aqui nesse lugar. Então, sábado aqui você está convidado a estar. É uma vez só agora, né? A gente conversou com a irmã, estava com muita dificuldade de manter todo sábado, mas aí vai ficar só um sábado, certo? Aí eu falei para ela, agora eu não abro mão não. Agora a gente vai manter um sábado aí, e o primeiro sábado antes da ceia. Mas aí, pastor, não vai ter ceia domingo. Mas aí a consagração continua nesse primeiro sábado, tá bom? Deus abençoe você, que você tenha o resto de noite. Isso. Tá. Semana de oração, muito bom. Como tem um monte de gente já ausente, então lá no calendário eu já até mudei. Foi até bom você lembrar, obrigado. Nossa semana de oração vai começar na outra semana, tá? Por quê? Porque a semana vai ter muita gente ausente. Então, eu fazer semana de oração, eu quero fazer com o máximo de pessoas possível. Eu mandei no WhatsApp, se você não recebeu, você me entra em contato, mas acho que todo mundo recebeu, que eu mandei pelo Bluetix, né? Bluestick. Você mesmo, se eu não tiver na tua agenda, que tem alguns irmãos que ainda não me cadastraram na agenda lá. Alguns irmãos estão chegando agora, não me cadastraram na agenda. Mesmo assim, ele recebe a minha mensagem, né, falando sobre o aplicativo da igreja. No aplicativo da igreja,
você vai ter acesso lá à agenda da igreja, o calendário da igreja. E você vai ter também lá no aplicativo, vai mostrar para você os aniversariantes do mês. Isso também já vai ficar de forma mais automatizada. E você, a única coisa que os dados a gente não vai compartilhar. Mas você vai ter lá o quadro de avisos. Por exemplo, eu já coloquei lá um quadro de aviso dizendo que a semana de consagra da oração é justamente no dia 10 em diante. Então, semana que vem. Então, você vai ter um quadro de aviso lá. É como se fosse aquele quadro de aviso ali, você vai receber. Depois a gente vai ver a questão de a gente colocar ali. Por exemplo, eu não sei nem quem estava cantando aqui hoje. Alguém sabe? Jussiara, né? Então, já não veio também, não chamei também, eu não ia chamar. Eu acabei não olhando a escala, né? Às vezes está tá na nossa escala, no WhatsApp, acabo não olhando. E aí você vai ter isso no aplicativo. A ideia é de a gente colocar isso lá no aplicativo para você ver. Quem quiser acompanhar, acompanhe. Para mim vai ser bom porque a administração da igreja vai ficar bem melhor e a gente vai conseguir ter um contato melhor aí, tá bom? Deus abençoe você, que você tenha o resto de noite abençoado e que sábado de manhã você esteja aqui. Amanhã no culto da irmã Maria Lúcia, você esteja lá. No sábado você esteja aqui. E no domingo de manhã você esteja aqui, tá bom? Vamos sair daqui amanhã 7h10, 7h15. Quem quiser vir para cá. Quem não quiser já pode ir direto. E quem estiver aqui eu vou pegar e a gente vai, tá bom? Deus abençoe você, uma boa noite aí, fique na paz.